Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao centro do Evangelho de Marcos. Até agora, além do contínuo cerco promovido pelos fariseus e doutores da lei, Jesus enfrenta a incompreensão de seus próprios discípulos. Não entendem sua prática, a sua nova ética, e não sabem quem ele é. Daqui para frente, Jesus vai se dedicar a instruir os discípulos sobre sua verdadeira missão, para que eles vejam com clareza e tomem uma posição mais decidida em seu seguimento. Deixemo-nos também ser instruídos pela palavra de Jesus. Façamos nossa oração. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou o vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha: a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. O texto bíblico que ilumina nossa reflexão nesta segunda-feira está no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, versículos 22 a 26. Vamos então ouvir com bastante atenção. Uma coisa só eu sei, eu era sempre, agora vejo. Senhor, vossa palavra é luz para o meu caminho. Senhor, vossa palavra é luz para o meu caminho. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram a Betsaída. Algumas pessoas levaram o cego e pediram que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo homens, parecem árvores que andam." Então Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele e ele enxergou claramente. Ficou curado, enxergava todas as coisas com nitidez, mesmo de longe. Jesus mandou o homem ir para casa, dizendo: "Não entre no povoado."
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cura do cego de Betsaida é narrada só por Marcos. Isso chama atenção e nos leva a ficar atentos para saber por que o evangelista fez questão de relatá-la e por que a colocou neste lugar do seu evangelho. Esta narrativa se torna um símbolo daquilo que Jesus vai fazer com seus discípulos daqui para frente. Notemos os gestos que Jesus faz. Pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele. Pegou o cego pela mão. É o gesto para levantar ou conduzir alguém. É o que Jesus fará com os discípulos, conduzi-los e instruí-los para que tenham uma reta compreensão de seus atos e de sua missão. Levou-o para fora do povoado. Quando Jesus quer dar instruções ou explicações especiais aos discípulos, ele o faz em algum lugar à parte, longe da multidão. Cuspiu nos olhos dele. É o que Jesus realizará agora com os discípulos, procurando abrir os olhos deles para que possam ver com clareza quem ele é e o que implica o seu seguimento, a fim de levá-los à compreensão. Em seguida, Jesus pergunta ao cego: "Você está vendo alguma coisa?" O homem responde: "Estou vendo homens, parecem árvores que andam." A visão não é completa. Parece com alguém que sofre de alguma doença nos olhos e do qual tiramos os óculos. Vê tudo embaçado, não conseguindo distinguir coisas de pessoas. É a própria situação dos discípulos. Para eles, a pessoa, a prática, a missão de Jesus ainda são confusas, embaçadas pela incompreensão. Lembram-se de quando Jesus veio pelo lago e os discípulos pensaram que era um fantasma? Embora a fé dos discípulos não seja incompleta, eles ainda estão enxergando Jesus de maneira confusa, como o cego que ainda confunde homens com árvores. Eles continuam meio cegos, presos à concepção do Messias pomposo e triunfalista, que revigora na época e era defendida pelos fariseus. Estão ainda impregnados com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele, e ele enxergou claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez, mesmo de longe. É o que Jesus pretende fazer com os discípulos, abrir os olhos deles totalmente, para que enxerguem com clareza sua pessoa e sua missão. Só assim eles poderão aderir ao seu projeto com consciência e liberdade e segui-lo sabendo o que estão fazendo. Jesus não quer seus seguidores robôs, que podem ser manipulados, manobrados como escravos para seguirem uma causa que não entendem. O seguimento de Jesus deve ser livre e consciente. Só assim será uma resposta de amor. Por outro lado, somente seguindo a Jesus se poderá ver e descobrir quem de fato ele é e qual é o seu projeto. Na verdade, é a prática de Jesus que mostra quem ele é, e é somente vendo suas ações que os discípulos descobrirão a sua identidade. Por fim, Jesus dá uma ordem estranha ao homem curado da cegueira. Mandou o homem ir para casa, dizendo: "Não entre no povoado." Esperava-se que o cego curado saísse para divulgar a boa notícia. Todavia, como essa narrativa é símbolo da incompreensão dos discípulos e precede as instruções de Jesus para levá-los à reta compreensão do Messias, as ações que ele pratica ainda não devem ser divulgadas, porque seriam mal entendidas ou reveladas de maneira confusa ou errônea. A difusão da revelação não deve acontecer agora, mas somente na hora oportuna, quando a missão de Jesus for claramente compreendida. É o que Jesus fará em seguida, instruir os discípulos sobre isso. Dessa forma,
a narrativa da cura em 2 tempos do cego de Betsaida é símbolo do que está acontecendo com os discípulos, que ainda não percebem que Jesus é o Messias e não compreendem qual é sua verdadeira missão e o que ela implica. Cura-me, Senhor, e serei curado. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Um olhar no microscópio e o outro no telescópio. Eduardo Galeano. Gostaria de ser capaz de olhar o que não se olha, mas que merece ser olhado. As pequenas, as minúsculas coisas da gente anônima, das gentes que os intelectuais costumam desprezar. Enxergar esse micromundo que eu acredito que se alimenta de verdade e, ao mesmo tempo, ser capaz de contemplar o universo através do buraco de uma fechadura. Ou seja, a partir das pequenas coisas, ser capaz de olhar as grandes, o grande mistério da vida, o mistério da humanidade. Mas também o mistério da persistência humana, nessa mania às vezes inexplicável de lutar por um mundo que seja a casa de todos e não a casa de pouquinhos e o inferno da maioria e outras coisas mais. Gostaria de enxergar a capacidade de beleza, de formosura das pessoas mais simples. Quando isso acontece, parece que Deus me faz visita. Tem que ver com bons olhos, quem vê com bons olhos é de boa vista. O que faz bem pro coração é a saúde da visão bonita, de ter admiração da criação da beleza infinita. Chegamos assim, irmãos e irmãs, ao final da nossa reflexão de hoje. Peçamos ao Senhor que limpe também nossa visão, para que possamos enxergar com clareza qual é a nossa missão como seus discípulos e discípulas. Que o Senhor nos conceda a graça de saber discernir, de entender, de enxergar bem as ações de Deus através do seu Espírito no nosso meio, em nosso tempo. Que o Senhor nos dê uma visão clara, nos dê sabedoria, nos dê uma fé autêntica. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão, que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor.